técnica para recuperação do tamanho do pênis, do seu calibre, retificando, alongando até o limite do possível, ela pode ser aplicada quando o pênis perder a sua funcionalidade. O que é perder a funcionalidade? Perdeu a capacidade penetrativa ou se penetrou com a ajuda da mão no movimento e escapa com facilidade. Ou a capacidade de ter ou de manter a ereção até o orgasmo já não é possível, oscilando entre ter boa ereção e amolecendo. Essa situação, se ela não é tratável, chegou a hora de se fazer a correção cirúrgica. A correção cirúrgica, ela visa recuperar tamanho em todos os lados. Por que isso é importante? Às vezes, o pênis tem uma curvatura leve e o paciente refere que perdeu 3, 4, 5 centímetros. Essa curvatura leve, se eu deixar o lado curto, que é o lado de cima, do tamanho do longo, com uma curvatura pequena, esse pênis vai alongar, mas não vai recuperar 3, 4 centímetros. O fato de ter uma perda muito superior ao grau da curvatura significa que todos os lados perderam elasticidade. Ou seja, o pênis ficou menor como um todo. Mas por que ele ficou curvo? Porque a perda de elasticidade foi em todos os lados, porém perdeu mais de um lado que o outro. Aí, como resultante, ficou um pouco curvo. É importante esse diagnóstico porque a recuperação do tamanho do pênis, ela não é restrita só a deixar o lado curto do tamanho do longo. Com múltiplas incisões de relaxamento, eu vou produzir uma elasticidade nessa membrana, seja no tamanho, seja no calibre. Eu vou trabalhar toda a extensão para esse tamanho recuperado e o calibre recuperado ser o máximo. O que é o máximo de recuperação? É chegar no limite do possível. O limite do possível, na parte superior do pênis, são os nervos, que dão a sensibilidade na glande. Na parte inferior do pênis é a uretra, que é o canal da urina. A uretra é mais elástica que os nervos. Então, na maioria das vezes, recuperar o máximo do tamanho, o limite acaba sendo os nervos, não a uretra, porque a uretra é mais elástica. Nesse sentido, recuperar o máximo de tamanho não é só tratar a curvatura, é alongar todos os lados do pênis, é aplicar a técnica de ganhar elasticidade em todos os lados do pênis. E isso, do ponto de vista cirúrgico, foi a grande evolução na cirurgia peniana. O máximo de recuperação do tamanho e calibre vai ser fundamental para a sua recuperação de uma vida sexual plena, recuperação da autoestima, recuperação da vontade de viver, da motivação e da felicidade. Não se abata, porque a técnica não usa enxertos. Ela permite recuperar a elasticidade do seu próprio tecido e vai permitir recuperar uma vida sexual plena. Acredite, busque e não fique preso na sua caverna. Na sua caverna, a solução não chega. Procure um urologista e tenha a sua saúde recuperada. Com a técnica, é possível recuperar o tamanho e o diâmetro. Existe uma relação entre o tamanho e o diâmetro, para que seja adequada para uma boa firmeza vertical. Quanto maior for o pênis, mais largo ele precisa ser, para oferecer melhor resistência vertical. Isso é um princípio biomecânico, um princípio físico e de mecânica de qualquer estrutura hidráulica. Quanto maior o tamanho, mais calibroso ele precisa ser. Com isso, é possível fazer o restabelecimento do tamanho com as incisões
para ampliar a elasticidade dessa membrana e, de acordo com o tamanho atingido no limite dos nervos, faz-se a adequação do calibre para ter a melhor proporção tamanho-calibre numa reconstrução peniana. É possível ter uma referência do tamanho que o pênis poderá ficar após a cirurgia. Esta referência seria um tamanho que o paciente tinha antes do desenvolvimento da fibrose. Essa é a melhor referência. Lembrando que o tamanho máximo da recuperação não vai ser definido por quanto eu quero recuperar, e não pelo quanto o paciente quer recuperar, e sim pelo que é possível recuperar. As múltiplas incisões que permitem esticar mais ou menos, elas podem ser aplicadas em toda a extensão do pênis. Porém, o limite do alongamento será o tamanho dos nervos. O quanto o nervo estica, o nervo que dá a sensibilidade na glande. Ou seja, esse é o limite possível. E esse limite possível vai ser definido no intraoperatório, na cirurgia. Mas para ter uma referência, é mais ou menos o tamanho que você tinha antes do desenvolvimento da fibrose. O processo de desenvolvimento da técnica, ele já vem desde 1998, quando eu me interessei pela área e tive a oportunidade de ficar 8 anos e meio no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, dedicando somente no tratamento da retificação do pênis e da recuperação do tamanho. Isso lá no ano 2000, eu defendi minha tese de doutoramento em função do primeiro desenvolvimento da técnica, que veio se aprimorando ao longo desses anos. Hoje, 2018, já são 20 anos de aprimoramento. E o que se aprimorou ao longo desses anos? A possibilidade de se alongar o tecido peniano sem a utilização de enxertos. Por quê? Você poderia alongar uma única incisão, um único corte para relaxar a membrana e alongar até o limite dos nervos. Necessariamente, nesse defeito grande, colocava-se um substituto de tecido, chamado enxertos. Esse substituto de tecido tinha indicação de se colocar por um defeito grande nessa membrana. Com a utilização de múltiplos cortes, múltiplas incisões, ao invés de se criar um único defeito, é possível se criar múltiplos defeitos. E com isso eu consigo a mesma recuperação do tamanho, limitada pelos nervos, sem precisar usar enxertos. Eu criei múltiplas pequenas fendas. Essas fendas, com o tempo, vão se regenerar, vão se restabelecer o tecido, sem a necessidade de substituí-lo. Ou seja, eu corrijo pela expansão e não pela substituição. Essa evolução nesses 20 anos que permitiu chegar nesse avanço técnico e permitir um melhor resultado na cirurgia peniana. Após a cirurgia, o homem retoma as suas atividades sexuais entre 6 a 8 semanas, em média. Uns um pouco antes, outros um pouco depois, mas é 1 mês e meio a 2 meses. Para um procedimento para restabelecer a sua vida sexual, não é muito. E o medo de enfrentar esse procedimento, se for indicado, pensa, ele é feito com uma sedação para você dormir, como se fosse uma endoscopia, e uma anestesia local na base do pênis. Ou seja, é um bom sono numa manhã, por cerca de 2 horas. Ao acordar, você terá a oportunidade de se alimentar e ter alta
do hospital no mesmo dia. Isto é o que ocorre na grande e maioria dos casos, ou seja, é um bom sono, uma manhã e uma alta no mesmo dia, sedação e anestesia local. Não tenha medo de buscar a solução, se fortaleça, permita que a solução chegue até você e mude esse seu estado de estar dentro de uma caverna, fechado no seu mundo e infeliz. É muito importante consultar um urologista para o seu problema na saúde sexual. Especialmente se o urologista tem uma formação em medicina sexual e uma formação ainda maior na cirurgia peniana. Isso é a combinação ideal entre urologista e subespecialidade na cirurgia peniana. Com isso, você terá o melhor tratamento e a melhor solução para o seu caso. Não fique com vergonha e procure um urologista.